Bem, eu vou conversar hoje com o nosso convidado aqui no estúdio da CBN, na Futuricom, com o Mauro Seguro. Mauro é diretor de marketing e comunicação da IBM Brasil. Mauro, inicialmente obrigado aqui pela sua participação e pela entrevista aqui para a CBN. Tá. Mauro, inicialmente queria que você comentasse um pouco conosco o seguinte: que espaço tem das corporações, de uma maneira geral, o desenvolvimento da comunicação interna e externa, a partir dessas novas tecnologias e novas ferramentas que são oferecidas atualmente? O que vem acontecendo é uma transformação na comunicação das empresas, né? Até tempos atrás, a comunicação ela sempre foi uma comunicação unidirecional, uma comunicação muito institucional da empresa falando com os empregados. E todo esse advento da internet, o advento dessas novas mídias, ela vem transformando a comunicação, fazendo com que a comunicação saia de uma comunicação unidirecional para uma comunicação de mão dupla. Então, a grande transformação que os conceitos da Web 2.0 vem trazendo para as empresas é, primeiro, compartilhamento de conhecimento, né? As mídias sociais permitem que o conhecimento seja compartilhado em todos os níveis. E o segundo é o relacionamento, porque é um canal absolutamente fácil das pessoas interagirem. Elas já fazem isso nas suas casas, quando chegam à noite e interagem dentro de suas redes sociais. Então as redes sociais permitem que se crie um ambiente altamente colaborativo interno, coisa que não acontecia até pouco tempo atrás por conta de limitação tecnológica. Se nós expandirmos isso para o mundo externo, esse mesmo conceito se aplica no relacionamento empresa-cliente. Mauro, essas novas tecnologias ajudam, por exemplo, o conceito da empresa e trabalho em equipe? Mas ajuda demais. Até porque o conceito de equipe, até alguns anos atrás, ela tinha alguns limites, especialmente o limite geográfico, né? As pessoas, para trabalhar em equipe, têm que fisicamente se sentar em algum lugar, reservar um horário para conversarem. Na hora que a gente começa a falar de redes sociais nas empresas, o limite geográfico desaparece, o limite do horário desaparece, porque às vezes as pessoas podem interagir a qualquer momento, né? Então, isso cria o aparecimento de equipes multifuncionais, equipes multigeográficas, de forma muito mais intensa. Isso fica muito evidente nas empresas globais, onde essa capitalização do conhecimento disperso acontece de uma maneira muito mais estruturada via redes sociais. E tem um detalhe muito importante também. É muito comum, e isso é uma ironia, né? As empresas às vezes fazem reuniões de equipe, as pessoas ficam 3 horas sentadas numa sala, discutindo, trocando conhecimento, muitas vezes pessoas de diferentes organizações, e quando termina a reunião aquilo vira uma página, uma ata. Então todo aquele conhecimento trocado, compartilhado, ele desaparece, ele vira uma página apenas. Numa rede social, em mídias sociais, todo esse conhecimento compartilhado ele fica registrado. E dependendo da forma como isso é implementado nas empresas, isso fica aberto para toda a companhia. Então, na verdade, a gente está fazendo uma espécie de democratização do conhecimento. Agora, você disse que a comunicação então deixou de ser unilateral e passou a ser uma comunicação agora, pelo menos, bilateral, né? Você fala e, ao mesmo tempo, você ouve, você apresenta ideias e vê outras ideias. Agora, como é que uma empresa tem que se ajustar? Ela tem que se modificar internamente para poder se adequar a isso? Porque, veja, uma coisa é aquele antigo sistema que vinha de cima para baixo, né? De um canal só de comunicação. Quer dizer, no momento que você diversifica isso e você dá oportunidade das pessoas colocarem sua ideia e seu conhecimento dentro de uma rede, de uma determinada empresa, que tipo de mudanças isso provoca? Olha, eu acho que a maior barreira que existe ainda é a barreira cultural. Cultural? É cultural, é puramente cultural. E isso é uma ironia, porque muitas empresas resolvem entrar no mundo das redes sociais simplesmente criando um blog, criando o blog do presidente. É muito comum, vamos criar o blog do presidente, porque o presidente quer se aproximar do funcionário, né? Mas culturalmente, os empregados passaram anos se acostumando a não falar. Então não é pelo fato de se criar uma rede social, um blog, um espaço democrático, que os funcionários vão começar a falar. Então, é muito comum as empresas lançarem redes sociais e os empregados ficarem parados para ver o que acontece. Quem é o primeiro a colocar? Quem é o primeiro a falar com o presidente, por exemplo. E isso é uma transformação cultural que toma anos, tem uma postura da empresa muito importante. E eu sempre sugiro que antes de se partir efetivamente por um blog, por uma rede social, ou que se fale, estamos na era da Web 2.0, que se comece a fazer essa transformação cultural internamente, de forma que os funcionários falem mais, tenham chance de se abrir, que criem fóruns de discussão,
As redes sociais e blogs, eles são meramente o espelho da cultura corporativa. Então, mas se você não acha que isso, de certa forma, prejudica a liderança da empresa, uma vez que começa a colocar em xeque os chefes? Ô, Heródoto, eu vou fazer uma pergunta para você. Não, para mim não, a entrevistada é você. Então, não, mas isso já não acontece no dia a dia? Imagina uma empresa que tem milhares de funcionários, os funcionários conversam nos corredores, conversam no cafezinho, conversam com os clientes. Você está falando da Rádio Peão. A Rádio Peão, a famosa Rádio Peão. Isso já acontece. As redes sociais, os blogs e as mídias em geral, essas mídias abertas, elas simplesmente vão ser mais um canal de conversa. Aliás, um canal maravilhoso, porque as conversas que hoje rolam pelos corredores via Rádio Peão, elas começam a ficar registradas dentro desses fóruns. Agora, obviamente, cria um novo paradigma, né? Porque o presidente, os diretores, o time executivo que comanda a empresa, ele vai ficar muito mais em contato e vulnerável aos colaboradores, aos empregados, e dependendo da forma como uma rede social é implementada, até aos clientes. Agora, você acha que os dirigentes então, que estão no topo dessa empresa, dirigindo essa empresa, eles têm tempo para ver isso? Eles têm tempo para acompanhar o que é que os colaboradores da empresa estão comentando nos blogs ou nas redes internas sociais? Essa é uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente, que dizem que quase a totalidade dos executivos não tem blogs pessoais e não tem tempo para acessar redes sociais. E a pesquisa ela não é conclusiva, mas ela dá a entender que é um problema de tempo. Na verdade, para mim, transcende a questão de tempo. Para mim, é uma questão de prioridade. Né? Os executivos atuais, como eles fazem, eles são o que a gente chama de nativos, imigrantes digitais, né? Eles foram atropelados por essa onda. Eles ainda não têm a consciência exata do poder dessa ferramenta, né? Então, eu acho que é uma transformação que ela vai acontecer naturalmente nos próximos anos. Bom, você é responsável também pelo marketing da IBM. Uhum. Através dessa tecnologia, através das ferramentas, eu vou usar um palavrão, é possível falar com todos os stakeholders, todos os grupos se relacionam com a empresa. Por exemplo, vamos supor a comunidade local. A FEM tem um grande prédio em São Paulo, numa grande avenida. Como é que ela fala com a comunidade que está ao lado da sua planta ou do seu escritório? Olha, eu acho que existe uma discussão. Essa é uma tecnologia nova, estamos todos aprendendo, né? Existe um desafio muito grande, porque na hora que nós começamos a criar ferramentas de comunicação com os stakeholders, e principalmente clientes, né? Nós começamos a criar um diálogo. E quando a gente começa um diálogo, a gente não pode sair do diálogo, né? E diálogo significa, se nós formos assim, muito felizes no diálogo, significa que o diálogo vai ficar mais intenso, né? Então, mas esse é um caminho sem volta, porque hoje, se nós entrarmos nas grandes redes, como Orkut e outras redes sociais, os clientes, os stakeholders, já falam da empresa. Às vezes a empresa não sabe, né? A dúvida é se a empresa ela vai abrir mão de parte das suas atividades internas para se dedicar àquele diálogo ou não, né? Então, caminhar para esse modelo é um caminho inevitável, né? Algumas empresas já partiram para isso e outras empresas estão partindo. Agora, sem dúvida nenhuma, ele muda completamente o conceito de uma comunicação institucional, como eu falei antes, unidirecional, por uma comunicação colaborativa. Então, a empresa ela tem que criar um modelo de diálogo e dedicar recursos para fazer aquele diálogo acontecer. Agora, você acha que marcas consolidadas, IBM é uma marca consolidada, tá? E há outras no mundo, há rankings de marcas, com essa tecnologia toda, essas marcas ficam muito mais vulneráveis na sua admirabilidade, na sua presença global? Eu não sei se elas ficam mais vulneráveis. Aparentemente, sim. A primeira leitura é que fica, principalmente as marcas que interagem diretamente com o consumidor, né? Consumidor pessoa física, né? Agora, por outro lado, essas marcas, elas trazem uma vantagem para a empresa, porque ela permite conversar quase que online com os seus consumidores e clientes, né? Então, elas conseguem receber avaliações, percepções, sinais, de que produtos e serviços podem ser melhorados, para onde, o que o consumidor em si está precisando. Então, existem vantagens e desvantagens. As empresas que normalmente têm um diálogo, uma transparência no relacionamento, com certeza elas vão ganhar. Qual a importância estratégica que tem a elaboração dessa comunicação numa empresa?
É uma avaliação, vamos dizer, conjuntural, estratégica, isso pode mudar meu futuro, que importância tem? O mundo hoje, se nós analisarmos aqui o mundo das mídias, da comunicação em geral, eu lembro uma vez, numa reunião com uma agência de propaganda, ela falou assim, todas as grandes empresas são essencialmente empresas de comunicação. Eu achei aquela afirmação maravilhosa, porque uma empresa como a IBM, como tantas outras, que tem dezenas de milhares de clientes, até centenas de milhares de clientes, elas têm que desenvolver um relacionamento com esses clientes, né? E um relacionamento sadio. Então, a comunicação, essas novas ferramentas, elas deixam de ser meramente conjunturais, uma oportunidade, e passam a fazer parte da estratégia e muito provavelmente, de um plano de marketing de relacionamento de longo prazo. Então, não é uma onda, não é uma coisa bacana, isso passa a ser definitivamente considerado em todos os planos. Agora, você acha então que esse público é um público que entra no site da empresa para olhar o que a empresa está fazendo, para acompanhar o que a empresa está fazendo, ou é mais um relacionamento entre o produtor e o consumidor, entre o vendedor e o cliente? Eu acho que as coisas se confundem muito. O site e uma rede social, por exemplo, tem perfis muito distintos. O site é uma exposição institucional da empresa, né? O site normalmente é uma comunicação de uma via só, onde a empresa expõe seus pensamentos, suas ideias, seus produtos, seus serviços, seus valores, né? Enquanto que uma rede social, um blog, uma ferramenta de Web 2.0 é o exercício daquilo do que ele fala no site. Então é uma experiência viva. Agora, não tem dúvida de que essa transformação, ela é uma transformação que ela é lenta, porque quem realmente está carregando essa transformação avante é a geração Y. É a geração das pessoas com 20 anos de idade, é a geração mais nova, que vive conectada, que respira isso no dia a dia. E como hoje as empresas são comandadas pela tal da geração X, são pessoas que são imigrantes digitais, não viveram essa experiência, as empresas estão passando exatamente por essa transformação em função vamos dizer, desse ato de gerações. Agora, essa transparência também, você falou agora há pouco o seguinte, que de certa forma, esse relacionamento já existe, porque as redes sociais já existem. Então tem lá na Orkut, eu amo a empresa tal. Uhum. Ou eu odeio a empresa tal. Isso. Não é verdade? Tem muito lá na... Tem. Como é que a empresa, como é que ela se situa? O que ela faz? Ela entra lá no eu odeio a empresa tal e sai me defendendo? Não? Olha só, antes de responder essa pergunta, é importante falar o seguinte. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente mostrou que de 50% a 60% das empresas não permitem o acesso dos seus empregados às redes sociais. Então nós estamos... Durante o período de trabalho. Durante o período de trabalho. Dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Então eles não podem acessar redes sociais, blogs, softwares de mensagem instantânea. Então nós estamos falando de um... E tem um detalhe. E 20% aproximadamente só deixam acessar se o assunto for relacionado ao trabalho. Então nós estamos falando de um número ainda pequeno de empresas que permitem os seus empregados participarem e atuarem nas redes sociais. Então ainda é um período de aprendizado. Né? É aquele conceito então de que o e-mail recebido da empresa é da empresa. São assuntos da empresa. Exatamente. Não são assuntos privados meus. Isso. É isso? Esse é o conceito. Esse é o conceito. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, normalmente o sonho de consumo das empresas, quando existe uma reclamação, um comentário negativo dentro das redes sociais, qualquer empresa sonha que um cliente da sua empresa responda a favor dela. Né? Então toda empresa busca que seus clientes se tornem advogados da marca, advogados de seus produtos. Vista a camisa. Né? Esse é o sonho de consumo. Para isso, tem que existir clientes fiéis, clientes que adoram a empresa, que gostam de seus produtos, senão isso não vai para frente. Né? Agora, existem muitas situações em que, ao ser citado uma mensagem negativa, um comentário pejorativo, que a empresa se posicione. Né? E a empresa, quando... Então, se tiver lá no Orkut, eu odeio a empresa tal, mas a sua recomendação é que ela entre nisso. A recomendação, claro que depende a ideia, primeiro tem que se ver se vai haver repercussão. Porque pode haver um comentário que não tem repercussão nenhuma, não vale a pena entrar. Até porque a empresa, muito provavelmente, talvez nem consiga mapear, identificar quem entrou aquele comentário. Normalmente os comentários negativos quando chegam na empresa é porque já alcançaram um número considerável de reclamações, de replicações da mensagem. Aí nesse caso é bom que a empresa se pronuncie. Agora um dado importante, uma recomendação importante. Quando a empresa se pronuncia, não é a empresa institucional, o CNPJ que se pronuncia. Alguém da IBM,
alguém da empresa, com nome, se identificando o cargo, ele entra e tem que se pronunciar. É muito importante nessas redes sociais que a pessoa física entre se identificando como alguém da empresa, mas que seja alguém de carne e osso. Porque alguém escrevendo o nome institucional de uma empresa não significa nada. Mas eu não acho que ela vai se expor muito, colocando o seu nome e o seu cargo lá? Claro que vai. Com certeza vai. Por isso que a entrada desses comentários e das empresas nessas redes, elas têm que ser feitas com cuidado e somente quando a situação merece. Eu te digo pela minha experiência que na grande maioria das vezes isso não é necessário. Porque se o comentário ele for muito pertinente, aí vale sim a empresa entrar. Na maioria das vezes os comentários não são pertinentes, dizem respeito a um caso específico, às vezes uma coisa pejorativa, aí a própria comunidade, a própria rede social abandona aquele comentário, não dá valor ao comentário. Então é interessante que as redes sociais se autorregulam um pouquinho. Agora, além do chamado marketing de relacionamento, você acha que há espaço também para o marketing de produtos dentro das redes sociais? Por exemplo, patrocínio para que eu possa manter um blog, eu possa manter um espaço qualquer na internet? Você está dizendo de uma empresa patrocinar um blog, por exemplo? Essa é uma situação, ela está sendo muito discutida. Existem percepções dos dois lados, né? Existem percepções que blogueiros, por exemplo, devem ser figuras isentas, né? Mas absolutamente, se existe algum especialista sobre algum assunto que é influenciador de uma comunidade e que tenha, de alguma maneira, vínculo com aquela marca que vai patrocinar o blog, eu particularmente não vejo nada demais. Mas esse é um assunto ainda muito incipiente, tem muita discussão, tem muita emoção em torno disso. Agora, se nós interpretarmos que o blog ele é um canal de marketing de relacionamento, nada mais natural que ele seja patrocinado, que ele seja apoiado por alguém. Absolutamente, é uma área ainda em aprendizado. Agora, esse mundo da web, na sua opinião, é um mundo que precisa ter limites? Estou dizendo isso pelo seguinte, você viu, acompanhando todo mundo recentemente, que houve aí uma tentativa, agora em relação à eleição do ano que vem, de se colocar limites dentro da internet. Né? Houve até uma polêmica, tudo mais, etc, etc. Você acha que há necessidade realmente de você colocar limites nisso ou não? Olha só... Porque às vezes acontecem abusos. Acontece sim. Eu acho que limite sempre é interessante, né? Agora, a experiência que a gente tem... Mas o limite não liquida com a liberdade de expressão? Isso que eu ia falar. O limite, eu acho que a questão não seria limite, eu acho que seriam algumas regras, né? Algumas regras de conduta. Eu vou dar um exemplo nas empresas. Todas as empresas que implementam redes sociais, mídias sociais, e não criam um guia corporativo de como aquelas redes sociais devem ser usadas pelos empregados, quase sempre essas redes sociais não vão para frente. Porque o empregado, funcionário, ele diz, legal, mas para que isso serve? Até onde vai meu limite? Até onde eu devo participar? Como é que eu devo me comportar? Eu devo assinar com meu nome ou eu devo criar um apelido? Eu devo ser muito honesto ou eu tenho que ser criterioso? Essas regras, esse guia corporativo, ele faz muita diferença, né? Então, no mundo da internet, é muito interessante que se crie algumas orientações. Mas o mundo hoje, como a gente vive na internet, todos nós aqui, mostra que é um mundo absolutamente novo, incontrolável, né? Toda a eleição do presidente Obama, né, que a gente acompanhou nos Estados Unidos, teve um apoio de mídia social muito grande, onde dezenas, centenas, talvez até milhares de comunidades apoiaram a eleição do presidente americano. Então a gente vê claramente que a cada dia, a cada tempo que se passa, a gente é surpreendido pelo poder, né, de você trabalhar e envolver as massas. Aliás, outro dia até perguntei para um entrevistado nosso da Roda Viva, o Mano Menezes, se ele tinha Twitter. Que ele tinha. Aí perguntei quantos o acompanham. Ele deu uma cifra modesta, falou 550 mil. Olha, o número que eu tenho do Mano Menezes é maior. É maior do que eu li que o Mano Menezes... É que a torcida do Corinthians vive crescendo. Mas eu li que o Mano Menezes, ele já tem mais de 1 milhão de pessoas acessando. E eu não sei se o Mano Menezes vai ter o mesmo número de pessoas acessando se ele mudar de time, né? Dificilmente. Em relação ainda a essa questão voltada para a internet, essa possibilidade, né, da gente... Só 960 mil. Está aqui, ó. 960 mil? Então o número está chegando quase na mosca. É só ganhar mais um campeonato, pronto. Você sabe quem é a pessoa que tem mais seguidores? Não tenho. É o Luciano Huck.
Ah, o Luciano Huck. Luciano Huck é o que tem mais seguidores no Twitter hoje. Mais de 1 milhão, então. Aproximadamente 1.200.000. Talvez já tenha até mais. O último número que eu tinha é 1.200.000. 1.200.000. Impressionante. Quer dizer, e é interessante segui-lo, porque ele diz assim, acordei com dor de cabeça. Eu não sei o que isso é relevante, mas de qualquer maneira tem 1 milhão de pessoas hoje que se interessam por isso, né? Sem dúvida. Agora, Mauro, uma outra questão. Você sabe que as tecnologias, você sabe melhor que eu, você estava numa grande empresa produtora de tecnologia, inclusive, se modificou muito da Revolução Industrial para cá. Né? Então, quando começou o processo da Revolução Industrial, final do século XVIII, os funcionários da época chamavam de empregados, hoje chamam de colaboradores. Os empregados trabalhavam 18 horas por dia. É verdade. Não é verdade? Até fizeram um movimento na Inglaterra, chamado caquismo, para tentar baixar de 18 para 12, daí conseguiram baixar para 12, depois conseguiram, no começo do século XX, baixar para 8. Essas tecnologias não estão fazendo a gente ir para o caminho contrário, ou seja, eu pego o meu equipamento, vou para casa e continuo trabalhando porque essas redes, de certa forma, fazem com que eu leve o trabalho para minha casa. As redes elas estão causando várias tendências, né? Mas tem dois movimentos muito evidentes. Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais, porque as pessoas carregam a rede, todo o relacionamento, todo o trabalho, para onde vai, né? Por conta da mobilidade. Na hora que efetivamente os nossos celulares se tornarem quase que computadores de fato, isso vai se tornar um inferno, né? Então, isso é uma evidência e é um caminho meio sem volta, porque cada vez que você coloca um e-mail, você recebe mais 3. Então, todo mundo incentivando o outro a mandar e-mail, né, para a comunidade. Então, isso é uma tendência. E a segunda tendência, e aí eu estou saindo do conceito de e-mail, eu estou indo já para redes sociais, é que as redes sociais, elas desafiam o modelo hierárquico da organização típica da Revolução Industrial. A organização da Revolução Industrial, ela criou ilhas de competência, né, praticamente todas mirando custos, né, redução de custos. Então tem lá o departamento de RH, de finanças, de marketing, etc, etc. Fabricação. As empresas continuam se organizando da mesma maneira que há 100 anos atrás. Incrível isso, né? As redes sociais, elas jogam por terra a organização hierárquica, porque as redes sociais, elas colocam todos falando com todos. Sem restrições hierárquicas, sem restrições geográficas, sem restrições de horário. As pessoas, elas praticamente criam uma identificação própria. Eu vivo na IBM uma situação muito interessante, porque a criação de redes sociais e blogs dentro da IBM é completamente livre. Existem dezenas de milhares de blogs dentro da IBM. E é interessante que alguns blogs mais acessados e mais influentes dentro da organização da IBM são de pessoas que estão em algum canto perdido no mundo. E não tem uma posição hierárquica relevante, mas tem conhecimento, influência e opiniões que mudam alguns conceitos, né? Isso, se a gente levar para a organização do futuro, isso vai fazer efeito. Eu vou dar um exemplo. Tem mais tempo para falar? Olha só. As empresas se organizam, como eu falei, por RH, finanças, marketing, etc. Agora, vamos imaginar que uma empresa tenha 3 objetivos estratégicos para os próximos anos. Por exemplo, regionalização, diversificação de produto e crescimento regional. Alguma coisa assim. Não seria mais coerente a empresa se organizar durante os próximos anos através desses pilares estratégicos, agregando todos os conhecimentos ali, do que se organizar por feudos que não levam a lugar nenhum? Então, as redes sociais permitem que as pessoas dispersas nessas organizações hierárquicas se agrupem através de pilares estratégicos da empresa. Esse conceito de agregação de conhecimento e de interesses é que vai levar as redes sociais, de fato, a se tornarem uma ferramenta fundamental, estratégica, para os planos futuros de qualquer empresa. Você usou a palavra feudo, quer dizer, vai ser a segunda vez, então, que os feudos vão desaparecer, porque desapareceram no passado, né? Agora o feudo organizacional. Eu acho que feudo organizacional, ela é alguma coisa presa à hierarquia, né? Toda vez que você tem uma hierarquia muito rígida, estruturada, vai ter um feudo. Então, no momento que você tem uma organização que tudo é levado para o diretor aprovar, o diretor tem um feudo, né? Então, o feudo está ligado à hierarquia. Como essas redes sociais, elas quebram essa hierarquia, elas desafiam a hierarquia, elas, sem dúvida nenhuma, elas desafiam os feudos. E talvez esse seja uma das grandes dificuldades dos executivos a aceitar as redes sociais.
porque as redes sociais, elas trazem um pouco de um ambiente não controlado, meio caótico, né? São todos falando com todos, né? Um ambiente onde definitivamente você não consegue limitar quem faz o quê. Então, esse conceito de desafio das empresas em relação às mídias sociais é um conceito que ainda vai ter muito debate, né, até elas definitivamente entrarem dentro do cerne estratégico das empresas. Agora, bom, a administração disso é mais difícil, uma vez que, por exemplo, uma empresa global, o mundo ainda me parece que continua redondo, né? Os fusos horários são diferentes. Como é que eu vou fazer uma conference call se eu tenho um colega em Hong Kong, o outro está na Califórnia, o outro está no Brasil, o outro está na Bahia, etc., com fusos horários diferentes? Que hora que nós vamos marcar essa conferência? Eu vivo essa experiência na IBM. Eu me reporto a uma pessoa na América Latina que se reporta a uma pessoa em Xangai. E os conference calls acontecem por volta de 7 da manhã, de 7 às 8 da manhã, normalmente, ou de 7 da noite até as 10 da noite. É o mundo real, Heródoto. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: muitos dos assuntos debatidos em conference call migram para um blog específico, uma rede social, um wiki, que né? O wiki é o conceito de um blog onde você compartilha arquivos, né? Por quê? Porque você consegue fazer com que pessoas espalhadas no mundo, em diferentes horários, contribuam. Agora, a velocidade é outra, né? Porque um conference call, você está falando ali na hora, né? Um conceito de uma rede social é algo que não para, é algo online, mas ele não tem a instantaneidade, né? Você acha que a organização dessas redes sociais e a sua operacionalidade pode acabar se transformando em diferencial competitivo de empresas? Mas eu não tenho dúvida. Eu acho que, olha, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, significa que as redes sociais impõem uma transformação cultural imensa, né? Alavanca a inovação colaborativa, alavanca o aparecimento de experts e de conhecedores de determinados assuntos que hoje estão escondidos dentro da hierarquia, alavanca o moral interno dos funcionários, alavanca a comunicação interna, alavanca os funcionários entenderem qual é a estratégia da empresa, né? Então tem um alavancador interno tremendo. E externo, não tem dúvida, porque é um canal de diálogo que hoje as empresas não têm. Qual é o grande canal de diálogo, Heródoto, hoje que as empresas têm? É o call center. E o cliente, quando liga para o call center, ele liga para elogiar? Poxa, estou muito satisfeito com o seu produto, bacana, continuem assim. Não, ele entra para sentar o pau. E normalmente os call centers, pega as empresas celulares, as empresas grandes de massa, né, de consumidores, elas sofrem muito, porque o call center ela não consegue desenvolver um diálogo com o cliente. É uma ligação onde é registrada uma reclamação, uma conversa qualquer, e manter esse diálogo para frente é muito complicado. Nas redes sociais não, esse diálogo existe. Agora é um desafio para as empresas, porque aquele diálogo que você está tendo com aquele cliente, que a empresa está tendo com aquele cliente, ele é um diálogo que fica aberto para todo mundo, né? Então esse conceito da transformação do relacionamento empresa-cliente, ela será fundamental vamos dizer assim, na perenidade das redes sociais como uma ferramenta de marketing, né? E como é que isso pode influenciar o público, o cliente, na decisão de compra? Porque hoje você me vende alguma coisa, mas você me diz, olha, temos aqui uma assistência técnica, temos um call center, se tiver qualquer coisa, você liga lá. Uhum. Né? Você vai me dizer no futuro que, olha, você compra porque nós temos uma rede social na qual você pode desenvolver o produto, aprender o produto, nós temos um especialista que pode te ajudar na instalação do software. Como é que é? Mas aí o conceito não é nem a rede social, o conceito o cliente prefere comprar de uma empresa fechada, que não se expõe muito, que não fala muito, ou o cliente prefere falar de uma empresa mais aberta, transparente, que expõe suas estratégias, para onde vai, qual é o futuro do seu produto? Obviamente que os clientes preferem a segunda opção, né? As redes sociais... Mas o seu produto custa um pouco mais caro? Não estou falando da IBM, não. No geral. Mas eu acho que isso é uma decisão do cliente, né? Aí eu não consigo te dizer. Eu acho que cliente, dependendo do produto, se o produto tiver algum valor agregado, um produto um pouco mais sofisticado, a tendência é que os clientes aceitem pagar um pouco mais, e aí tem um limite nisso, mas um pouco mais por ter essa facilidade de relacionamento com a empresa, né? Agora, Heródoto, isso é uma curva de aprendizado, né? Mauro, tem volta?
Não tem volta. Não tem volta. A entrada, a questão das redes sociais, né? A Web 2.0, as redes sociais, é um caminho sem volta nas empresas. E eu acho, assim, eu fico espantado, não estou nem falando do relacionamento empresa-cliente. Eu estou falando mais do mundo interno, do relacionamento interno dos empregados. Eu fico espantado porque a grande maioria das empresas não tem blogs, redes sociais, não permitem o acesso dos funcionários às redes sociais. E, no entanto, quando o funcionário chega em casa, a primeira coisa que ele faz é se conectar na internet, entrar numa rede social, colaborar. Quer dizer, existe um potencial de conhecimento e de vontade de colaborar dos funcionários que é negligenciado pelas empresas. As empresas não entendem que os empregados querem falar. E a grande maioria das empresas que entraram nas redes sociais, com guia corporativo, como eu falei, com todo mundo entendendo qual é o conceito, 99 é um dado, as pesquisas mostram um dado assim, 95, 96, 97, absolutamente se surpreenderam, porque os funcionários, os empregados entram para colaborar, para fazer comentário, para isso impacta o resultado da empresa? Pode impactar o resultado? Eu acho que impacta, o impacto ele vem a longo prazo, a médio prazo talvez, né? Porque a gente passa a ter funcionários mais conhecedores, mais colaborativos, e entendendo, né, o que o trabalho dele no dia a dia colabora para a estratégia da empresa. Porque esse é um dos grandes desafios que as empresas têm. As empresas têm dezenas de milhares, vamos imaginar mais grandes, milhares, dezenas de milhares de funcionários, e o funcionário sentado numa mesa ou numa fábrica, ele não é capaz de expressar para onde a empresa está indo. Então ele não consegue conectar onde o trabalho dele, ali na estação de trabalho, colabora para algo maior. Isso faz com que o funcionário se sinta desmotivado, não consiga enxergar um possível caminho de desenvolvimento, de carreira. Então, colocá-lo dentro da estratégia com certeza trazer funcionários mais motivados e muito mais comprometidos, entendendo para onde a empresa vai. Mauro Segura, eu queria agradecer então a sua participação aqui conosco, essa sua entrevista conosco, o Mauro Segura, que é diretor de marketing e comunicação da IBM. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui para o Mauro. Obrigado.